façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, Biden, quando ele entra, ele adota uma posição antagônica. Uma das primeiras medidas dele foi retomar a ajuda bilionária que os americanos mandam para o Irã. Primeiro, logo que ele começou com a autoridade palestina. Com a autoridade palestina também, é verdade. Começou logo no início, e não sei, poucas pessoas vão lembrar, mas logo no início do governo Biden, em 2021, houve um ataque, eu não me lembro mais se foi do Hezbollah, do Hamas, acho que foi do próprio Hamas, com mísseis, etc. Um ataque grande contra Israel, que foi respondido com um ataque aéreo e tal, na região de Gaza, se eu não me engano. Pode me falhar a memória, mas foi logo depois que o Biden deu dinheiro para a organização da Autoridade Palestina, que é uma organização não tão radical quanto o Hamas, mas uma organização terrorista ainda assim, uma organização que paga, por exemplo... Ela tem raiz, né? Eu divirjo um pouquinho de você nesse ponto, porque... Obviamente ela tem uma raiz terrorista, porque ela tem a origem na OLP, sim, na Organização de Libertação da Palestina, com ainda aquela pegada terrorista do Yasser Arafat. Então, a origem... Anterior, porque a Organização de Liberação da Palestina foi fundada, se eu não me engano, salvo engano, início da década de 60, meados da década de 60. Naquele período, Israel não controlava os territórios do West Bank. Não, estavam na Jordânia. Estavam sob o controle da Jordânia. Então a liberação da Palestina era o quê? Era o fim do Estado de Israel. Exato, mas essa pegada era ostensivamente terrorista, porque ela preconizava empurrar o Estado de Israel, que eles não aceitavam, para o mar. Então, basicamente, a origem é essa. Qual é a minha divergência? É que os acordos que foram feitos e as diversas oportunidades em que o Estado de Israel ofereceu ou admitiu a criação dos 2 estados sempre foram feitos por intermédio, por iniciativa de Israel. Claro que sempre com a intermediação externa, os próprios Estados Unidos fazem um papel importante, mas na admissão de uma autoridade criada desde que a OLP ou até o próprio Yasser Arafat migra para uma pegada política e cria o Fatah, que é um partido diferente do Hamas. Uhum. Agora, é claro que ambos têm essa raiz que está alicerçada no fato de não reconhecer o Estado de Israel como dono daquele território que eles entendem que foi tomado do povo que vivia na Palestina. Essa base é a mesma, só que quando a gente vê a parte de relação, quando o Hamas ele concorre à eleição ali em 2005, 2006, e ele vence a eleição, vence por uma margem pequena do Fatah, ele poderia ter entrado num período democrático, de disputa com o Fatah, etc. Mas não, o Hamas ele realmente usa a faixa de Gaza a partir daquele momento como uma base terrorista. E essa é a distinção que eu faço com a autoridade palestina, que é quem faz a administração de quase 95% dos todos os palestinos que vivem na Cisjordânia. Então, é uma diferença? Eu creio que politicamente é uma diferença, porque o Estado de Israel, o governo de Israel, ele mantém relação de negociação e até vários acordos na área comercial, claro, de ajuda humanitária, etc. Não, administram regiões juntos. A Cisjordânia é uma administração inclusive conjunta. Jerusalém, que você tem a área palestina, e existe um trânsito diário de milhares de palestinos, inclusive saindo da faixa de Gaza também. Mas, então, eu faço essa distinção, porque eu não considero o Hamas um grupo político. Isso que o Brasil está vivendo agora, do PT ter toda essa dificuldade de reconhecer o Hamas como grupo terrorista, esse não é um problema que eu pessoalmente tenho. Eu já vejo o Hamas no mesmo nível do Hezbollah ao norte, ali no Líbano, só que eles são sunitas, o Hezbollah eles são xiitas, mas ambos contam com o apoio financeiro do Irã, por exemplo. Isso é ostensivo, todo mundo sabe. Então, na minha avaliação, não tem como você considerar a partir ali de 2006, 2007, 2008, quando o Hamas ele vai
se transformando realmente numa célula terrorista e faz os ataques constantes, e quando tem a Intifada 1, a Intifada 2, você vai vendo que as ações não são somente ali da Cisjordânia ou do Líbano, você percebe uma coordenação, então aí você tende a ter a sua posição, é tudo uma mesma coisa. Eu não disse isso não, eu acho que nós temos até uma posição convergente. Eu disse que é uma outra organização também terrorista. E eu vou explicar por que eu acho isso. Mas eu não acho que são a mesma coisa. O Hamas é um grupo que estatutariamente quer a eliminação de Israel. Não tem diálogo, não tem conversa. É a posição original dos 3 nãos, né? É verdade. É a posição original dos 3 nãos. Lá no Sudão, né? Dos árabes da guerra do Yom Kippur, né? Não, eu digo que foi numa reunião no Sudão, onde os 3 nãos a gente sempre... que são não reconheço, não negocio e tem o terceiro não. Daqui a pouco alguém fala aqui no chat. Mas é a posição original dos árabes. Então a posição do Hamas é uma posição absolutamente radical. Não tem diálogo. A posição da autoridade palestina é uma posição de convivência. O que não significa que eles não sejam, no mínimo, coniventes com terroristas, mas é mais do que conivência. Ao ponto deles pagarem indenização para os mártires que morrem lutando contra Israel, com o dinheiro, inclusive, recebido. Esse é o meu ponto em relação ao Joe Biden. Eu, que paguei um puto imposto de renda nos Estados Unidos, mando dinheiro pro governo americano, que manda dinheiro para a autoridade palestina pagar martírio de terrorista. Então, é uma organização terrorista de fato. E, na verdade, a gente estava falando do Yasser Arafat, e o Yasser Arafat era um puta terrorista que Israel chamou para ter alguém para conversar. Para ter alguém para conversar, porque... Veja... mas você vê que a própria autoridade palestina já fez uma declaração agora mais arrojada do que o PT no Brasil. Claro. Mas o que não me surpreende por causa da situação do PT, não por causa da situação, porque a autoridade palestina, eles sempre funcionaram, digamos assim, é quase que um teatro das tesouras árabe. Você tem uma ala mais moderada que fala good cop, que é o tira bom, que é a autoridade palestina, e você tem o bad cop, que é o Hamas. Lá você tem vários bad cops, mas dentro da discussão de Palestina, eu não gosto de usar esse nome, porque não creio que seja o melhor nome para a região, mas vamos chamar assim, você tem esse problema. Então, eu estava imputando os erros do Biden, né? Você, além disso, teve a questão do Irã, onde ele tinha feito um acordo, o Obama... Eu acho que anterior a isso tem o Afeganistão. Eu creio eu vou entrar no Irã porque o Obama, quando o Joe Biden era o vice-presidente, o homem forte da política externa americana, acordo nuclear. Fez o acordo nuclear com o Irã, onde ele mandou, não é figurativo não, literalmente um navio de cash para o Irã, na tentativa de fazer um acordo para o Irã parar com o programa nuclear dele. O Irã não parou porcaria nenhuma, é claro, utilizou o dinheiro para o próprio programa nuclear, financiou o Hezbollah loucamente com esse dinheiro, se manteve no poder. Nesse momento, a gente estava vivendo agora, o Trump entra e o Trump encerra imediatamente, inclusive com a anuência do Congresso americano, encerra completamente o acordo nuclear com o Irã. Até porque quando o Trump entra, o serviço de inteligência, não só dos Estados Unidos, mas de Israel, eles já tinham subsidiado o próprio governo americano com informação suficiente dizendo que isso que você está afirmando não é narrativa. Ou seja, o governo do Irã, eles continuaram com o programa de enriquecimento de urânio, eles alavancaram o programa espacial deles, então eles começaram a colocar satélites em órbita, etc., para mostrar a capacidade que eles teriam de lançar uma ogiva nuclear com um míssil balístico que chegaria em Israel. Então, tudo isso faz parte da dissuasão estratégica de um país normal. Mas o Irã, ele caminhou negando a autorização para as inspeções internacionais de enriquecimento de urânio. Eu não sei se você já teve a oportunidade, mas eu já fui na nossa fábrica de enriquecimento de urânio lá em Resende. Nunca fui. É muito, muito interessante a tecnologia que o Brasil detém de enriquecimento de urânio, das nossas centrífugas, a forma como elas funcionam, nem vou falar de detalhes aqui,
elas são segredo de Estado. E é interessante que nós temos uma inspeção da ONU na entrada do urânio e uma inspeção, inclusive a inopinada, na saída do urânio. Isso é filmado, tem detectores, por quê? Porque eles querem saber se o enriquecimento que o Brasil faz, ele de fato é com aquele nível suficiente para a fabricação do combustível nuclear das usinas Angra 1 e 2 e se fizermos a 3 também. Então, esse controle que o Brasil se submete, o Irã não se submete. Então, só que ele não se submetia, e nesse acordo que o Obama tenta desescalar e tal, etc., o que quando o Trump assume, ele já tem todos os elementos. Pior do que isso, de que eles não só enriquecem urânio já muito acima do permitido e já chegam ao limiar de conseguir realmente construir um artefato nuclear, como já há indícios de que eles já obtiveram essa tecnologia e essa capacitação já há mais de um ano. Eu estou falando agora da data de hoje. Então, é iminente um ataque de Israel hoje, é iminente um ataque de Israel ao Irã. Eu quero chegar a esse ponto. Por causa desse problema que foi criado pelo Obama. Ótimo, então, eu quero chegar nesse ponto. Eu acho que além das informações que o Trump recebeu, ele tem o QI maior do que a pontuação do Vasco no Brasileiro e sabe que dá para você imaginar que fazer um acordo com o Irã não é uma boa ideia, né? Porque o Irã não tende muito a cumprir acordo. É meio que nem o Bolsonaro quando tentou fazer acordo com o Alexandre de Moraes no 9 de... No 7 de setembro. No 9 de setembro. Então, por favor, acordo com o Irã, acordo com o Alexandre de Moraes, você não faz, gente. Você sabe que o outro lado não tem nenhum incentivo para cumprir esse acordo. Pois bem, Trump chegou, o Irã vivia um momento... Agora, recentemente, o Irã vivia um momento de tensões internas, talvez até muitas fomentadas pela CIA e pela comunidade internacional. É razoável imaginar uma coisa dessa, mas o Irã vivia protestos de liberdades civis muito fortes, o regime vinha abalado e financeiramente instável. É uma primavera persa, seguindo a primavera árabe, né? Exato, uma primavera persa e ao ponto deles terem feito um acordo de salvação da lavoura com a China, né, para conseguirem vender a produção de petróleo deles. Pois bem, neste contexto, o Joe Biden resolve trocar 6 bilhões de dólares por 5 presos americanos no Irã. Ou seja, ele arrumou uma desculpa para liberar 6 bilhões de dólares do dinheiro congelado. É importante quando você fala assim, dar uma desculpa, porque até para nossa audiência, né, que acompanha você, principalmente nos seus comentários, que você faz no Locals, é interessante que a política externa do governo Biden, ela é realmente uma continuação do grupo do Obama. O Biden era um homem forte. Ele era, até porque o Biden, quando era o vice-presidente, algumas das acusações que recaem sobre ele, seja na Ucrânia, China, etc., até no Oriente Médio, foram feitas durante o governo Obama. E essa continuação a gente percebe muito nítida, só que eu creio que houve uma piora a partir do momento que, para derrubar o Donald Trump, foi feita uma coligação, guardadas as proporções, similar ao que foi feito com o Alckmin e o Lula, que você junta grupos diferentes, e foi o que aconteceu. Quem acompanhou as primárias do Partido Democrata acharia inimaginável você ter um Biden presidente junto com uma Kamala Harris de vice-presidente. Seria inimaginável. No entanto, o interesse do grupo do Obama, ele consegue fazer essa amálgama entre esses grupos, né? Então, hoje eu vejo um governo Biden até pior do que o governo Obama nesse aspecto. É verdade. E isso, aliás, antes só mandando um abraço aqui para o pastor Eliezer Prado, está nos acompanhando, que é de São José dos Campos, e eu tenho um carinho especial para São José dos Campos, no interior de São Paulo. Você sabe por quê? Porque São José dos Campos me deu um dos maiores presentes da minha vida, que é a Natália, a minha namorada. Então, um abraço aí pro pastor Eliezer.